teste das consequências. O pecado, ele leva à morte. 450 contra 1. Quem é que ia dizer que aquele 1 ia ganhar? Se a gente olhar a possibilidade, seria mais fácil os 400 e ganhar. Eu não estou falando em termos de Deus nem do diabo, eu estou falando em termos de numeração. Mas só que aquele 1, ele valia muito mais do que 450. Aleluia! Ele valia muito mais do que 1 milhão sobre a face da terra. Porque ele estava com o general dos generais. Ele estava com Deus Todo-Poderoso, que não entrou numa batalha para perder, mas ele entrou para conquistar. Então tudo que você vai lutar, saiba que existe uma consequência. O não tem nada a ver, existe uma consequência. Se você corromper os seus olhos, vai existir uma consequência. Se você pecar, vai existir uma consequência na sua vida espiritual. E vai existir também uma consequência dentro do seu lar. Vai existir uma consequência no meio da tua parentela. Vai existir uma consequência no meio da sua família. Porque você pecou, porque você errou, porque o Senhor está te ensinando a verdade, porque Ele está mostrando o caminho. Ele está dizendo assim: filho meu, filha minha, aqui é o lugar que eu quero que você esteja. Filho meu, filha minha, aqui é o que eu preciso que você faça. Ande para a direita, ande para a esquerda. A palavra do Senhor é a nossa bússola. Aonde quer que a gente vá, aqui tem ensinamento para tudo e tem resposta para tudo. Não queira pagar o preço caro da morte. Morte muitas das vezes espiritual e muitas das vezes morte até carnal. Porque o salário do pecado é a morte. Não queira pagar para ver. Não pague para ver. Esteja dentro da casa do Senhor com fidelidade diante de Deus. Esteja dentro da sua igreja com fidelidade diante do Senhor. Não venha somente para cá para dizer assim: eu estou aqui porque aqui é melhor do que lá no mundo, porque aqui eu posso conhecer uma garota, porque aqui eu posso conhecer um rapaz, porque aqui de repente eu posso conviver com alguém que seja mais jovem. Não, venha para aqui para adorar o Senhor. Deus, aleluia! Para servir ao Senhor em espírito e em verdade. Venha para esse lugar para que as pessoas, você possa dar testemunho do que Deus está fazendo na sua vida. Não pague para ver. Não teste isso em você, mas sirva ao Senhor com fidelidade. Outra coisa que o Senhor fala no nosso coração através desse testemunho com o nosso irmão, né, que eu vou dizer assim, profeta Elias, né, nos deu o fracasso do falso. Porque eles eram 450, mas eram falsos. Eles não tinham aquilo que eu e você tem, que é a verdade. A palavra do Senhor diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí achamos assim: eu aceitei Jesus, vim até aqui à frente, entreguei a minha vida ao Senhor e começo aqui a orar e já tenho Jesus e já está tudo muito bem. Não é por aí. Conhecereis a verdade vos libertará todos os dias. Hoje eu preciso ser melhor do que eu fui ontem. E amanhã eu preciso ser melhor do que eu sou hoje. Porque o Senhor é aquele que vai nos limpando, nos tirando tudo aquilo que não provém de Deus. Se ainda estamos sobre a face da terra, é porque ainda não estamos limpos o suficiente. Se ainda estamos sobre a face da terra, é porque o Senhor ainda tem sim projeto de Deus na minha vida e na sua vida. É porque se ainda estamos aqui sobre a face da terra, ainda temos missões para cumprir diante de Deus. Ainda não cumprimos tudo. Então conhecereis a verdade em tudo, meu irmão. A verdade não é só você aceitar Jesus, não, conforme foi falado aqui, mas é você aceitar Jesus, você viver em retidão diante dele. É você seguir, devotar a sua vida total e plena na presença do Senhor. É você querer crescer espiritualmente. Irmãos, não seja aquele crente, né, que muitas das vezes olha e o Espírito Santo do Senhor está ali conforme um lago, e às vezes o crente chega ali na beirinha somente do lago e olha para ele. Aí o outro crente vem, olha para o lago
e somente molhe a ponta dos pés e já está satisfeito. Mas seja um cristão que você queira dar um mergulho no oceano do Espírito e saia molhado nele. Sabe por quê? Porque o oceano do Espírito vai lavar você inteiramente. Lembra do dia em que você desceu as águas batismais? Quando você saiu de lá todo ensopado e molhado, poderia estar frio, poderia estar calor, mas você estava inteiramente molhado. O seu cabelo estava molhado, a sua roupa estava molhada, e você sentia alívio dos seus pecados. Você sentia que alguma coisa tinha acontecido de extraordinário na sua vida. Você estava mais leve, você podia pular melhor, você podia glorificar melhor, você podia começar a falar em mistério com Deus. Sabe por quê? Porque você mergulhou nas águas e saiu limpo. E o Espírito Santo do Senhor está falando aqui. É uma guerra espiritual, mas é necessário mergulhar no oceano do Espírito para vencer essa guerra espiritual. É necessário mergulhar. É necessário mergulhar. Muitos que estão aqui, uns só vai colocar o pé. Sabe por quê? Porque não tem fé nem ousadia suficiente para entrar na água. Outros vai molhar somente até a canela. Sabe por quê? Para que o pastor Alex possa chamar ele para um cargo de liderança, para dizer assim: aqui tá bom, eu não quero mais compromisso do que isso não, eu não quero mais compromisso na terra do que isso não, eu não quero pregar mais não, somente um pouquinho. Ah, meu irmão, mas tem pessoas aqui, irmãos, pastor, tem pessoas aqui que vai mergulhar com a cara e com a coragem e vai dizer assim: eu vou mergulhar, porque o Senhor me chamou para uma grande obra. Guerra espiritual. O Senhor me chamou para ganhar almas para o reino dos céus. O Senhor me chamou para mim ir ao campo missionário. Não importa se é dentro de Austin, não importa se é em Belfort Roxo, não importa se é no Brasil ou no Rio de Janeiro, não importa se é na Bolívia ou no Paraguai, mas eu quero ser ganhador de almas. Mergulhe, meu irmão, mergulhe sem medo, porque o Senhor tem estado sobre a sua vida e contigo. O Senhor tem segurado as suas mãos, porque de você mesmo você sabe que você não poderia estar à frente. Você sabe que de você mesmo você não teria condição, porque você olha para você mesmo e diz assim: Senhor, porque eu não tenho condição, eu não sou capaz. Mas o Senhor vê ousadia em você. O Senhor vê coisa que você mesmo não consegue entender. O Senhor vê coisas que você mesmo não consegue compreender o que o Espírito do Senhor está fazendo sobre você e com você. Mas o Senhor tem estado contigo. Aleluia. Aqueles homens retalhavam seus corpos e gritavam. E começavam a gritar achando que Baal ia ouvir o seu desafio. E o profeta também começava a questionar mais ainda. O profeta começava a rir. O profeta começava a escarnecer. Porque eles estavam dilacerando os seus próprios corpos. Eles estavam cortando os seus próprios corpos a faca. Cara, que é bagalho. Para que o mundo, para que o inimigo pudesse ouvir. Irmãos, muitos de nós que estamos aqui dentro, muitas das vezes fazendo a obra do Senhor, estamos aqui dentro com convicção e fé do que estamos trabalhando. E quantas das vezes nós deparamos com o inimigo tentando cortar a sua família, derrubar o seu, se vingar do seu filho, se vingar da sua filha, mexer com o seu marido,
mexer com a sua esposa, tirar o seu emprego, tirar o seu tormento, arrancar a sua paz. Porque o que o inimigo tenta fazer é tudo isso. Ele começa a dilacerar, ele começa a tentar fazer você sofrer aos poucos. Ele começa a tentar tirar e arrancar a sua paz, para tentar entender até quando você vai conseguir permanecer fiel. Até quando você vai permanecer fiel com tanta dor, com enfermidade, com turbulação, com os problemas. Mas quanto mais você permanecer fiel, mais o Senhor vai ser fiel para contigo. Porque aqueles homens, eles cortaram os seus corpos, eles derramaram o seu sangue, mas não foram vitoriosos. Assim como o inimigo tenta arrancar o seu sangue, tenta muitas das vezes arrancar a sua família, os seus de você, ferindo eles e tentando muitas das vezes até arrancar a sua vida física, mas eles não vão ser vitoriosos. Assim como esses homens não foram vitoriosos, o Senhor vai fazer de você um vaso corajoso, com audácia do Espírito Santo do Senhor, assim como fez com a vida daquele profeta, do homem de Deus, que não temeu nada e não reteu aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, mas com autoridade zombou, com autoridade questionou. Grita aí, fala mais alto. De repente ele estava dormindo, ou de repente ele foi viajar. Mas para isso, meus irmãos, chegar nesse patamar que o homem do Senhor fez, você tem que estar convicta. Se você não mergulhar no oceano do Espírito Santo do Senhor, você não vai ter essa condição de fazer isso. Você não terá a condição de desafiar o inimigo. Para isso, você tem que estar convicto daquilo que o Senhor tem te chamado. Para isso, você tem que estar pleno de convicção e certeza da sua fé em Cristo, do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor vai te fazer vitorioso, para você pelejar e conquistar essa vitória, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Outra coisa que o Senhor nos faz entender através dessa mensagem é o triunfo da verdade. A verdade, ela vai ser triunfada. A verdade, ela vai vir à tona, assim como veio naqueles dias. Começaram a gritar, fizeram tudo o que tinha que fazer e não conseguiram o efeito. Por quê? Porque o Senhor não estava com Baal, porque o Senhor estava com o seu servo. Era apenas um, mas fez a diferença. Talvez você seja um no meio da sua família. Talvez você seja um no meio da sua parentela. É Deus. Talvez você seja um no meio do seu trabalho. Talvez você seja um no meio da sua faculdade. Mas você pode fazer a diferença. Você pode fazer uma grande diferença. Não se sinta derrotado. Se sinta vitorioso, porque o Senhor tem sido conosco. O Deus de Jacó tem nos sustentado. O Senhor tem abençoado a sua vida e tem sustentado os seus. E ali a gente vê aquele homem do Senhor sendo vitorioso, se triunfando através do Senhor, né? A gente vê que ele começa a preparar algo especial. Ele prepara através da sua palavra, como os lemos, prepara um altar para estar diante do Senhor como homem de Deus. Os outros tentaram, não conseguiram, já foram desmascarados. Agora é a vez dele, a vez de você, a nossa vez. Ele reparou o altar, ele consertou o altar quebrado. Sabe o que isso significa? Que nós temos que consertar muitas das vezes